Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, aula de atualidades, o nosso giro da semana, aquela aula que acontece todo sábado, com o Top 5, os principais fatos ocorridos no período. Na aula de hoje trataremos da semana do dia 11 a 17 de maio de 2025. Inicio a aula com a divulgação do Atlas da Violência 2025. Ah, é, Márcio? Explicação rápida sobre o Atlas da Violência. O Atlas da Violência, ele é desenvolvido pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, né, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados utilizados nesse Atlas da Violência de 2025 são dados do ano de 2023, então é importante, tá? O Atlas é de 25 com dados de 2023. Dados obtidos junto a sistemas do Ministério da Saúde. Então a fonte desses dados, anota aí também, Ministério da Saúde. Beleza, Márcio. Nós temos várias informações interessantes no Atlas. Eu selecionei aqui um item, um indicador avaliado, que é a taxa de homicídios. Taxa de homicídios por 100 mil habitantes, tá? E o que temos em relação a essa taxa? Primeiro, quando digo que a taxa de homicídios por 100 mil habitantes é o número de homicídios, né? Ali, né? A gente vai pegar o número de homicídios para cada 100 mil habitantes. Okay? Márcio, isso é óbvio. Eu sei, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Beleza. Feita essa compreensão, então, vamos observar o mapa. Temos um mapa com as unidades federativas do Brasil e essa taxa por unidade da federação. Interprete o mapa, antes do Márcio explicar qualquer coisa. Quais são os estados com taxa de homicídio mais alta? Né? Ou com as taxas mais altas. Fala aí para mim. Ô Márcio, se eu consigo interpretar esse mapa corretamente, são essas áreas mais escuras. Perfeito, então vamos lá. Estados do Amapá, estado do Amazonas, certo? Da Bahia e Pernambuco. As taxas mais elevadas, perfeito. Taxas acima de 36. 36 homicídios para cada 100 mil habitantes. Superior. Poxa, quer uma informação aqui? Até deixei destacado aqui. O Amapá foi o estado que registrou o maior valor. Ah, é, Márcio? De quanto? Anota aí para mim, 57,4. 57,4 homicídios para cada 100 mil habitantes no Amapá. De novo, é taxa para cada 100 mil habitantes, não é homicídios número absoluto. Beleza? Tá, e a menor taxa? A menor taxa em São Paulo. São Paulo, 6,4. Tá? A região sul, com taxas inferior a 19,9, tá? Isso chama atenção. Depois São Paulo e Minas, junto com o Distrito Federal, com taxas também menores. E, de novo, é uma taxa, não é um número absoluto. Ok? Perfeito, Marcos. E qual que é a média do Brasil? É uma pergunta interessante. No Brasil, essa média foi de 21,2 homicídios para cada 100 mil habitantes. Nos últimos anos, a gente pode pegar esse dado aqui, uma queda, tá, na taxa de homicídios. E isso se manteve em 2023. Então, quando eu comparo 2023 com 2022, queda na taxa de homicídios. Ainda é elevada, mas diminuiu. Então, cuidado com essa brincadeira que a banca pode estabelecer. Em número total, nós tivemos mais do que 45 mil homicídios no Brasil. Tá? Então, mais de 45 mil homicídios. Um número elevado, né? A gente pode falar aí que é número de guerra. Alguma dúvida? Tranquilos até aqui? Então, menores taxas de homicídio, segundo o Atlas, região sul. Maiores taxas, temos ali 2 estados da região nordeste, 2 estados da região
Norte. Vou para um outro relatório importante, uma semana de relatórios interessantes. Relatório Anual do Desmatamento do Brasil. Um relatório do MAP Biomas, anota aí. Fonte MAP Biomas. MAP Biomas. Tá. O que aconteceu com o desmatamento no Brasil? Vou até projetar aqui para vocês, né? Diminuiu. Ah, Márcio, compreendi. Área, bioma com maior desmatamento. Primeiro, bioma com maior desmatamento. Canetinha vermelha aí, tá? Bioma com maior desmatamento. O Cerrado. O Cerrado. Mas como é que eu vou lembrar disso? Pô, desmatamento, serra árvore. É uma brincadeira minha, tá? Serra árvore. Serra, cerrado. E você não esquece mais. Então, não é a Amazônia. A banca pode colocar que é a Amazônia e você fala, o desmatamento da Amazônia. Maior área desmatada no Cerrado. Aí depois vem a Amazônia e em terceiro lugar a Caatinga. Ok? Então, Cerrado. Márcio, já anotei aqui em relação a bioma. Agora, região. Acho que a banca pode trabalhar nessa perspectiva. Qual região teve o maior desmatamento? Eu não estou falando de região geográfica do Brasil. Estou falando da região do Matopiba. Márcio, o que é região do Matopiba? Matopiba vem Ma de Maranhão, To de Tocantins, Pi de Piauí e Ba de Bahia. Essa é a região do Matopiba. Uma região em que o avanço da fronteira agrícola tem intensificado o desmatamento. Então, a área com maior desmatamento. Ok, de boa? E se a banca perguntar de estado? O estado com maior desmatamento? Maranhão, que está na onde? Lá no Matopiba. Depois vem o Pará, em terceiro lugar Tocantins. Então, olha, Maranhão e Tocantins estão no top 3 estados com desmatamento, com mais desmatamento. Maranhão e Tocantins estão na região do Matopiba. Tudo bem? Tá, e se a banca perguntar sobre município? E aí vem São Desidério, na Bahia, mais um município que está inserido na região do Matopiba. Então, esses são alguns destaques que vislumbro que a banca pode trabalhar. Em 97% das áreas, né? A gente pega os últimos anos, 97% das áreas desmatadas foram convertidas para uso agropecuário. Outro relatório interessante, veja bem, olha só, vários relatórios, falamos de homicídios, passamos por desmatamento, agora vamos com um dado fornecido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um relatório, é uma informação, né, disponibilizada em 2025, mas que trabalha com dados do ano de 2023. São dados do Registro Civil no Brasil. O Brasil teve o menor número de nascimentos desde 1976. Ah, Márcio? Então a gente está com uma baixa natalidade, com uma baixa taxa de fecundidade? Exatamente. Em 2023, foram registrados 2.518.039 nascimentos no país, tá? Um recuo quando comparado com o ano anterior. Então, em 2023, os nascimentos diminuíram quando comparados com o ano de 2022. Um recuo de 0,8%.
É o quinto recuo consecutivo, então não é um ponto inédito. Os recuos têm sido registrados. O que chama a atenção é o menor número de nascimentos desde o ano de 1976. Tá? Então, um dado que chama a atenção. O Brasil vivencia uma fase de transição demográfica. O IBGE já sinalizou, já projetou. A população do Brasil vai começar a encolher em 2042. Tá? Nessa transição demográfica, nós temos várias fases. Num primeiro momento, cai a mortalidade e a natalidade ainda não. O Brasil passou por essa fase, né? Tivemos uma redução na taxa de mortalidade, só que a natalidade persistia alta, e aí a população do Brasil cresceu de forma considerável. Passamos agora por essa fase de redução na taxa de natalidade. E são múltiplos fatores que vão explicar isso, tá? Por exemplo, o modo de vida urbano. A população era rural e agora é urbana. Na zona rural, um filho a mais representava mão de obra, ajudava ali na lida, nas atividades da casa, beleza? No meio urbano, com toda a evolução também social, de legislação trabalhista, um filho a mais é também despesa. No espaço urbano você precisa pagar por transporte, por educação, por saúde, tem os espaços de consumo. O espaço urbano é um espaço de consumo, você paga pela moradia, paga pelos alimentos, mas na zona rural também não. Na zona rural tinha a possibilidade de ter uma horta, a água vinha do poço, não tinha tanto deslocamento, então o espaço urbano representa um encarecimento, uma elevação de custo de vida da população. Não estou fazendo uma crítica ao espaço urbano, é uma constatação. Nós temos também mudanças sociais, mudanças econômicas, a inserção da mulher no mercado de trabalho cada vez mais, a evolução dos métodos contraceptivos, a pílula, a camisinha, o planejamento familiar, os casamentos mais tardios, e tudo isso reflete então na taxa de fecundidade e na taxa de natalidade. O Brasil registra o menor número de nascimentos desde 76. Podemos esperar nos próximos anos impactos sociais e impactos econômicos. Um envelhecimento da população deve acontecer, uma mudança na nossa pirâmide etária, e fica uma grande pergunta: como sustentar a Previdência? Como assim, Márcio? Teremos nas próximas décadas um número elevadíssimo de aposentados, né, ao envelhecimento da população, e a reposição do número de contribuintes não estará à altura. A pergunta então fica: como sustentar a Previdência? Deixo a resposta para vocês, coloca aí no comentário. Tenho dúvida de como vocês pensam e é muito legal essa discussão. Poxa, um tema agora. Eu relutei para falar dele, né? Eu falei, não, isso não vai cair, não vai cair em prova. Tem até um outro professor de atualidades, camarada meu, amigo meu, professor Rodolfo, tá? Um abração, Rodolfo. Ele comenta muito sobre esse tema e eu falava, eu não sei, mas essa semana entreguei os pontos, realmente é um tema que deve aparecer em prova. Márcio? Que é o tema bebê reborn. Reborn, tô até aprendendo como pronuncia certinho, tá? Márcio, o que é bebê reborn? Pois é. Ontem eu assistia ontem o Globo News, e aí o Demétrio Magnoli, tem alguns que gostam, outros não gostam, e esse não é o tema da nossa aula aqui, mas ele falou assim, eu fui entender o que é bebê reborn essa semana e vi que é uma boneca. É isso, é uma boneca hiperrealista, se assemelha a um bebê humano. E elas se popularizaram, tem de vários preços, hein? Eu vi alguma coisa aí perto de 8 mil reais essa semana, e tem vários preços. Elas são populares por diversos motivos. Para alguns é um hobby. Para outros é uma questão de coleção, colecionam. Alguns brincam. Para alguns é uma terapia. Há um apego emocional de diversos indivíduos mesmo. Seja por conta de uma perda, por conta de uma ansiedade, de um desejo não realizado. Tá? O fato é que esses bebês reborn estão aí inseridos cada vez mais no dia a dia. E em alguns casos, isso não entendam como uma crítica, mas como uma constatação, há uma fuga da realidade. Como assim, Márcio, uma fuga da realidade? Trago 3 manchetes da semana, 3 da semana,
Podem até ver aqui, ó, 14 do 5, 16 do 5, 16 do 5. Casal disputa a guarda de bebê reborn na justiça após divórcio. Ah, Márcio, eu fui confirmar se não era fake. Apareceu pra mim, eu falei, não, isso não pode ser. Eu vou ver se não é fake. É fato. Tá? Bebê reborn no SUS. Projeto de lei pede multa para quem usar boneco para tentar prioridade. Veja bem. Isso pode acontecer na fila do supermercado. Uma vaga para gestantes. Entende? Olha só a dimensão que os bebês reborns têm ganhado. Deputados protocolam PLs para proibir atendimento de bebê reborn no SUS. Você imagina só. Uma vaga, um atendimento, alguém, um indivíduo, uma criança com algum problema de saúde, e essa criança fica ali com atendimento para um segundo momento, porque um bebê reborn, uma boneca, foi atendida no seu lugar. Então, existem projetos tramitando no Congresso para proibir aí, né, os bebês reborns em alguns espaços públicos aí. Então é uma discussão e não estou aqui fazendo nenhum tipo de brincadeira com quem tem um apego emocional, com quem de repente utiliza o bebê reborn como terapia, mas a gente precisa limitar algumas coisas, né? É difícil o Márcio dar opinião, mas em alguns momentos aí é necessário um senso de realidade. Tá? Para não ter impacto. A gente já tem um sistema de saúde caótico, a gente já tem muitos problemas com uma justiça lenta. Se bebê reborn começarem ali a serem tema do Congresso debater, com tanto problema que a gente tem, do SUS atender, da justiça parar para resolver caso, olha, a coisa fica um pouco complicada. E aí a última notícia do giro da semana é uma notícia que nos dá aí algumas perspectivas positivas sobre a economia, pelo menos por enquanto. Estados Unidos e China chegam a um acordo sobre tarifaço. Desde que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, nós tivemos uma intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Essa guerra não é de hoje, essa guerra vem já de alguns anos, tá? Mas com o Trump ela se intensificou. Essa guerra é marcada pela aplicação de tarifas. Então, os Estados Unidos foram lá e anunciaram tarifas sobre produtos chineses. A ideia é a seguinte: poxa, produtos chineses entram no mercado dos Estados Unidos, competem com as empresas locais são afetadas, algumas não conseguem acompanhar, né? Não conseguem competir, tem demissão e isso abre problemas econômicos nos Estados Unidos. Então o Trump vem com a lógica de vai impor tarifa, com a tarifa esse produto vai ficar mais caro, talvez não seja competitivo com o produto local e as empresas dos Estados Unidos sobrevivem. Só que a gente tem que pensar no efeito negativo. Quando você aumenta essas tarifas, você diminui então a competição interna, eleva o preço desse produto externo e isso vai desencadear em elevação geral dos preços, ou seja, em um processo de inflação. Tá bom? E quando os Estados Unidos impõem tarifas sobre produtos chineses, a China não aceita isso na boa. A China foi lá e revidou. Então nós tivemos uma semana de abril, não foi nem de maio, numa semana de abril ali que foi um toma lá da cá. Estados Unidos anunciam tarifas de tantos por cento sobre produto chinês. China revida e anuncia tarifa de tantos por cento sobre produto dos Estados Unidos. Estados Unidos não gostam da nova tarifa da China e anunciam nova tarifa. E foi isso, toma lá da cá. E aí no início da semana chegaram a um acordo. Então a tarifa sobre importações chinesas cairão de 145% para 30%, ainda elevada, tá? Então os Estados Unidos reduziram as tarifas e a China também reduziu a tarifa de 125% para 10%. Tá? É uma redução temporária. Vamos aguardar os próximos passos, o desfecho desse caso. Beleza, galera? Opa, agradeço a companhia de vocês. Se puder aí, dar um like, compartilhar com um amigo, deixar o seu comentário, isso ajuda o canal a crescer e atingir um público maior. Beleza? Bons estudos, um ótimo aproveitamento do conteúdo e até a nossa próxima aula. Um abraço!